Fala galera, esse é mais um podcast do Caterva. Eu sou o Zeca e se você curte pesca esportiva, fica ligado nesse canal. Esse é o programa de número 21 e a trilha sonora de hoje é com Fire Driven, banda paulista do amigo César Lost, proprietário da Highlight Sounds. A música se chama Give Me a Gun. Espero que vocês curtam o som tanto quanto eu e lembrando que no final do episódio eu coloco a música na íntegra. No programa de hoje eu vou retornar ao tema do episódio 17, em que eu falei sobre os maravilhosos grupos de WhatsApp. Depois que o programa foi ao ar, muitas pessoas me perguntaram uma série de coisas sobre responsabilização dos administradores de grupos em processos judiciais. Sendo assim, eu convidei um amigo advogado e pedi para que ele estudasse o assunto para que a gente pudesse gravar esse podcast. Então, se você participa ou administra algum grupo de WhatsApp, o programa de hoje com certeza vai ser muito útil. O convidado de hoje é o advogado Daniel Cruz, especialista em direito empresarial, digital e do consumidor, e também sócio do escritório Souza Cruz Advogados. Então deixa eu dar aqui alguns recados e a gente já inicia o bate-papo. Não deixa de assinar o podcast, né? Se você está ouvindo aí por algum agregador, Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast, clica lá em seguir. Né? Quem estiver ouvindo pelo YouTube, dê seu like aí e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente demais. E para quem quiser ajudar ainda mais, basta entrar no nosso site caterva.com.br, né, e clicar lá em Apoie o Caterva. Assim você vai estar ajudando a manter e a melhorar cada dia mais esse podcast. Vamos lá para o bate-papo, pessoal. Espero que vocês curtam e que a gente consiga aí resolver essas dúvidas que ficaram. Daniel é um amigo de longa data, além de ser amigo, a gente atuou aí, foi advogado da minha empresa e eu tomei a liberdade de convidá-lo aqui para falar sobre esse assunto que muita gente me perguntou. Logo que a gente lançou o programa de número 17, bastante gente começou a me perguntar sobre questões de implicações jurídicas em processos que envolvam desavenças aí em grupos de WhatsApp. E aí, como eu não domino o assunto, eu convidei o Daniel, que imediatamente topou e foi estudar sobre a história. Então, Daniel, queria que você se apresentasse. Primeiro, obrigado por ter aceitado bater esse papo. Tem muita gente aqui esperando o resultado dessa conversa. Tem um amigo meu que fechou o grupo dele para esperar essa conversa para depois reabrir. Então, obrigado por ter aceitado e eu queria que você se apresentasse, comentasse um pouco sobre você e a gente já entrava nesse assunto já para falar um pouco sobre essas implicações aí. Beleza, obrigado, Alexandre, pelo convite. Para mim é um prazer, uma grande honra estar aqui no seu podcast. Como você falou muito bem, a gente trabalha junto já há pelo menos 15 anos, né? Então nós somos parceiros de longa data e essa dobradinha nossa, você entrando com o seu conhecimento digital, você entrando com o seu conhecimento em diversas áreas e eu tentando complementar com algum conhecimento jurídico. Então, estou muito feliz pelo convite, que aceitei prontamente e sempre aceitarei. Estou aqui à disposição. Obrigado. Ótimo. Valeu. Bom, vamos lá, isso aí. Tem um tempo já que eu trabalho nessa área, né, do direito digital, do direito do consumidor. A gente presta consultoria empresarial lá no escritório, mas as demandas envolvendo essas questões ligadas ao direito digital têm aumentado muito. Simplesmente porque o ambiente digital
nada mais é do que uma forma de manifestação do pensamento realizado pelas pessoas com auxílio, né, de computadores, enfim, auxílio de telefones celulares. Então, o que eu vejo é a repetição do mundo real dentro do mundo virtual. Apesar de alguns aventureiros acreditarem que estão escondidos, né, atrás das suas telas, não, o comportamento ele deveria ser o mesmo da pessoa ao vivo e através dos métodos online. Mas vamos lá, o que você manda? Na verdade, isso que você falou é uma baita de uma verdade. Muita gente, às vezes, fala, precisa de ter uma lei específica para isso. Várias das leis já existem, porque o ambiente virou digital, não quer dizer que ela deixou de existir, né? Não é? Exato. Então, eu acho que o primeiro ponto a se pensar eu faria isso na vida real? Para você ter uma ideia, as pessoas são condenadas pelo Código Penal, e o Código Penal é de 1940, né? E a gente vai passar um pouco pelos aspectos penais, a gente vai perceber que parece que aquilo foi escrito para crimes cometidos pelo WhatsApp. E não, aquilo foi escrito em 1940. Exatamente. Então, assim, as leis, elas existem. A gente só, no caso aí, vai adaptar para a realidade que a gente tem hoje, mas as relações humanas, elas não deixaram de existir, né? Elas só mudaram de lugar. É verdade. E essas implicações, muitas delas têm relação. Mas já vou começar aqui pelo primeiro questionamento, né? E ele acabou de chegar. Teve uma pessoa de um grupo que fez um questionamento dizendo que se isso realmente tem algum fundamento como é que fala, do administrador do grupo poder ser penalizado por um processo movido por duas outras pessoas que estejam lá no grupo dele, isso provavelmente ele afirma que isso é uma grande balela e tal. Mas eu te pergunto, existem casos onde isso já ocorreu, Daniel? Alexandre, perfeitamente. O que a gente vê, na verdade, é quando você monta um grupo de WhatsApp, é como se você estivesse convidando as pessoas para dentro de uma sala, né? E você é o responsável, você criou aquela sala, como se fosse a sala da sua casa. Eu queria dar um exemplo que tem chamado muita atenção no meio jurídico, foi da Copa de 2014, mas os processos demoram bastante, então a decisão é recente. Uma menina convidou uns amigos para assistir os jogos da Copa do Mundo na casa dela, e dentro do grupo começaram a ocorrer ofensas homofóbicas e ela não respondeu, ela mandou só emoticons, ela mandou carinha rindo, ela mandou explosões, ela mandou essas coisas. No entanto, ela foi punida. O tribunal entendeu que ela deveria ter advertido os membros do grupo sobre o que estava acontecendo e o tribunal percebeu que ela estava se divertindo com aquela situação. Então, o recado que eu tenho para o amigo que suspendeu o grupo você pode continuar com o seu grupo, mas você tem que ser diligente, você tem que manter a ordem, você tem que ser cuidadoso com quem você convida para dentro do grupo e, finalmente, você tem que expulsar aquele membro que está fazendo bagunça na sua casa. Porque se fizer algo mais grave, de fato, a responsabilização existe sim. Pois isso é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa acha que não. Eu fiz o grupo e aqui não tem regra, não tem como é que fala? Não tem democracia. Aqui é democrático, todo mundo posta o que quiser, mas ao ser democrático, muitas vezes esbarra numa coisa de pode tudo. A pessoa muitas vezes confunde ser democrático com atitudes ilícitas, né, ou mesmo criminosas, né? No caso desse menino, os rapazes cometeram o crime de homofobia, né? Enfim, os meninos cometeram injúrias homofóbicas contra alguns membros, né? Então, isso aí não é democracia, né? Isso é ilicitude, né? O seu direito termina quando começa o direito próximo, né? Exato. Uma frase tão antiga, mas que encaixa nos grupos de WhatsApp, sem dúvida. Aproveitando e pegando esse gancho, né, teve uma pergunta que chegou que foi justamente em relação
a esse tipo de coisa. A gente acaba que enquanto você envolve grupos de pessoas, e muitas vezes pessoas de locais diferentes, culturas diferentes, e educações diferentes, e muitas vezes pessoas que não se conhecem diretamente, discussões acaloradas e confusões surgem naturalmente. Isso aí não tem jeito, é do humano essa história. Mas existem alguns que vão mais longe, né? E eu já vi acontecer tanto no fórum que eu administro já há 15 anos junto com o Nelson, quanto vi acontecer em grupos de WhatsApp, que é literalmente ameaças. Eu já vi ameaça até de morte. Tipo, então, assim, onde isso, como se proteger desse tipo de coisa e como agir caso isso aconteça, né? Não só agir de forma criminal, como agir para coibir que isso volte a acontecer. O que você sugere? Como é que a gente pode lidar com esse tipo de comportamento que, infelizmente, tem crescido nos últimos tempos? Bom, vamos lá. Você deu o exemplo do crime de ameaça, né? Que Exato. acontece dentro do WhatsApp, mas nós temos vários outros exemplos, né? A calúnia, que é a pessoa que alega que a outra a roubou, que vendeu um produto e não entregou. Ou não pagou. A gente tem, né? Difamação, eu vi fulano bêbado ontem, né? A injúria, a gente vê muitas pessoas chamando as outras de imbecis nos grupos, né, ignorantes, e fora outros crimes de atentado à privacidade, enfim. Bom, tem uma coisa importante que eu gostaria de passar para os seus ouvintes, que é a ata notarial, porque uma pergunta que surge muito no meio jurídico é como que eu vou provar, o WhatsApp serve de prova, né, como que eu vou dar início a esse processo. O que a pessoa que foi vítima de um crime pelo WhatsApp deve fazer? Ela deve procurar um cartório do registro de notas, levar o celular, entregar para o tabelião e ele vai fazer uma ata notarial. Ele vai descrever o que aconteceu. Na data de hoje, fulano me procurou, o celular dele é tal, me mostrou um grupo que tinham tantos membros, e o membro cujo telefone é tal, o ameaçou de morte. Ele vai transformar aquele WhatsApp em um documento. Essa ata notarial, ela tem uma característica interessante, ela dispensa a prova testemunhal, ela dispensa a prova pericial. O próprio tabelião vai assinar ao final, e você vai ter um documento bastante robusto que vai poder te resguardar lá na frente, no caso da necessidade de dar início mesmo a uma persecução penal, né? Se você tiver sido vítima de crime. Essa é uma dica importante que eu queria passar para os seus ouvintes. Cara, isso é uma coisa muito interessante. E existem casos de alguns que chegam a deixar isso gravado em áudio. Para provar que é muito macho, ele ainda grava em áudio, sabe? Aí fica muito mais fácil ainda punir esse tipo de coisa, certo? Perfeitamente. E a ata notarial dispensa a dificuldade que é você levar um áudio, você conseguir mostrar um áudio. O tabelião está lá para isso. Ele vai transcrever o áudio e você vai conseguir entregar isso ou para um delegado num primeiro momento, né? Uhum. Ou mesmo num processo penal para um juiz de direito poder analisar. Interessante. Bom saber que existem esses meios. Porque, infelizmente, esse tipo de problema, ele vem se tornando recorrente, né? E a gente precisa melhorar a forma de... Agora, como que o administrador, ao perceber esse tipo de coisa, qual é a melhor forma de tratar esse assunto? Apesar de que você já respondeu um pouco isso, mas eu queria reforçar. Nesse caso, o que você sugere que precisa ser feito? Olha, as condenações dos administradores, geralmente, elas se dão por culpa através da modalidade da negligência. O administrador vê as coisas acontecendo e por considerar que o grupo é democrático, que ele só criou o grupo, que o grupo não lhe pertence, ele é negligente. O que o administrador tem que fazer? Ele tem que advertir aquele membro dissidente, né, e mesmo expulsá-lo se ele reiterar na conduta, né.
Uma dica importante que eu dou para os administradores do grupo é criarem os termos de uso do grupo. É simples. Olha, esse grupo foi criado para tratar sobre assunto de pesca. Não será permitido o futebol. Haverá advertência para aquele que praticar homofobia. Os negócios, finanças, compra e venda não estão permitidos. E ele vai criar um termo de uso. E toda vez que um membro entrar no grupo, e recorrentemente, ele vai mandar aqueles termos para poder advertir as pessoas que não estão se comportando da forma correta. Essa é a melhor maneira do administrador do grupo se defender, porque ele não pode ser negligente. Então aquele cara que muitas vezes criou o grupo e nunca mais olhou para ele está correndo um sério risco, né? De fato, a pessoa que cria um grupo, eu vou falar uma outra coisa. Quem cria grupos e cria regras de grupo e percebe que tem pessoas com bastante afinidade, bastante influentes dentro do grupo, deve colocá-las como administradoras também. Porque serão mais pessoas para poder dividir essa responsabilidade, né? De monitorar os caminhos que o grupo está tomando. Porque muitas vezes o administrador, ele, como você falou, na cultura dele, aquela piada ali, ela não é homofóbica. E na cultura da pessoa que está sendo vítima, aquilo ali é grave. Então é importante você colocar outros administradores para poder dividir essa responsabilidade, né? Interessante isso, porque tem alguns grupos que eu participo que tem uma regra que eu acho interessante, que é o seguinte: se 3 pessoas, digamos que alguém entrou lá e fez uma besteira, xingou alguém ou infringiu alguma regra, se 3 pessoas do grupo, mesmo que não sejam administradores, pedirem que aquela pessoa seja expulsa, ela vai ser expulsa. Então, olha que forma interessante e democrática de solucionar o problema, né? Exatamente. Então eu acho uma forma interessante. Eu gostei desse modelo, sabe? E assim, você tem ali, se eu tenho 200 pessoas no meu grupo, felizmente, né, a minoria é que causa problema. Então a maioria consegue vigiar essa história, e aí 3 pedidos de expulsão marcando o administrador do grupo automaticamente gera uma expulsão. E um outro ponto interessante, a gente está falando de grupos de WhatsApp, que é uma coisa que está mais quente agora, mas a gente tem que se lembrar que qualquer tipo de grupo, Telegram, Facebook, qualquer tipo de grupo está sujeito a isso. E uma coisa fóruns de internet, né, no websites, né, de fóruns. Exato. E inclusive a gente é um fórum que tem 15 anos de fórum, então a gente, né, cansou de ver problema desse tipo lá dentro. Felizmente a gente sempre coibiu esse tipo de coisa, acaba um ou outro acaba acontecendo. Mas uma coisa interessante para acrescentar nisso que você falou de criar as regras, agora no Facebook, quando você cria um grupo, você automaticamente tem que escrever as regras, e as pessoas, ao participar, elas têm que dar aceite, marcar lá que você aceita aquelas regras, senão você não entra mais. Então seria um caminho interessante claro, a gente não vai fazer, a gente não tem como mudar a plataforma do WhatsApp, mas não demora vir esse mesmo modelo para o WhatsApp, porque infelizmente a maioria das pessoas que entram nos grupos, elas não leem as regras, por mais que elas estejam lá, e quando a gente entra no grupo, a primeira coisa que aparece para o novato são as regras de utilização, e a primeira coisa que são ignoradas são as regras de utilização. Não li e concordo. Exato. Então é importante que se leia. O que a gente costuma fazer, e uma prática normal, é que qualquer pessoa que infringe essas regras, a gente copia a regra, marca a pessoa e envia no grupo a regra novamente. Isso automaticamente força com que ela leia. Se ela não leu, aí é um problema dela, mas se lá na frente um juiz, um tabelião, por exemplo, pegar e fizer essa transcrição, ele com certeza vai transcrever que aquela pessoa foi avisada pelo administrador, muito provavelmente. Você vê que o direito ele demora mais tempo para amadurecer que as outras coisas, né? Primeiro chega a tecnologia e depois chega o direito regulando. Isso que a gente está vendo aí do Facebook, que você nos contou, nada mais é que o amadurecimento jurídico, né?
do Facebook, que nasceu como uma terra sem lei também, Exatamente. né? E aí o tempo vai passando e o direito vai amadurecendo. Eu só lamento que o direito seja tão atrasado, ele demora muito a amadurecer, mas vamos lá, já é uma novidade que é bem-vinda e certamente vai se expandir para as outras áreas, né? Para o WhatsApp, enfim, para tudo. Quando a gente tomou a decisão de fazer esse podcast, eu postei em alguns grupos que eu participo se alguém tinha alguma dúvida para enviar. E o Pedro Ross, lá de Maceió, enviou uma dúvida que é a mesma dúvida do Ricardo Mendes também. E eu acho que vale a pena a gente ouvir as duas e aí você já responde em seguida. Fala, Zeca, meu nome é Pedro, sou de Maceió, Alagoas. Zeca, minha dúvida é a seguinte, cara, nesses grupos de WhatsApp que a gente está como administrador e ocorrem negociações, vendas de produtos, digamos que eu acrescentei o cara no grupo, o cara anunciou os produtos dele e deu um calote ou alguma coisa assim. Teve algum desentendimento comercial, enfim. De alguma forma, eu como administrador e adicionei o cidadão ao grupo, eu estou avalizando ele comercialmente ou não, né? Digamos que acontecendo alguma ofensa, algum desentendimento, o administrador ele tem por obrigação intermediar isso. E no caso de algum desentendimento comercial, o administrador ele também tem alguma responsabilidade sobre isso? Ô Zeca, boa tarde, tudo bem? Ricardo Mendes, da Mendes Pesca. Eu gostaria de saber se os administradores têm algum tipo de responsabilidade sobre compra e venda, tá? Nos grupos. Se de repente a gente tem vários grupos de escambo, se os administradores podem ser responsabilizados por algum dano que ou comprador ou vendedor tenha nas negociações nos grupos. Valeu, um abraço. Vamos lá, Pedro, um abraço para o pessoal de Maceió. Vamos fazer um paralelo aqui dessas plataformas, né, de comércio, de intermediação de comércio. Nós temos o OLX, temos Mercado Livre e temos aí os grupos de compra e venda de WhatsApp. A primeira coisa que a gente tem que saber para diferenciar o grupo de compra e venda dessas plataformas que são punidas diariamente quando acontece algum problema, então a preocupação dele procede, o quão parecido ele é com essas plataformas. Se ele tem habitualidade e ele exerce essa atividade mediante remuneração, ele tem responsabilidade. E essa remuneração dele pode ser direta através de recebimento de uma porcentagem dos negócios, como pode ser indireta também. Se ele receber, o Mercado Livre, por exemplo, recebe indiretamente através de propagandas, né, de anúncios, e ele pode receber de forma indireta também. Então, se ele tem habitualidade e recebe remuneração, ele realmente se encaixa na chamada teoria do risco do negócio. Então, ele tem sim que vigiar os negócios que acontecem dentro do grupo e, de fato, ele responde. Isso acontece muito. O Mercado Livre responde sempre, o OLX responde sempre, porque as pessoas acreditaram na plataforma e se tomarem algum prejuízo, acaba caindo no colo dessas grandes empresas. Inclusive, Daniel, já só rapidinho cortando, eu lembro que a gente discutiu sobre isso alguns anos atrás. Você lembra de um projeto nosso que envolvia esse tipo de coisa? E você falou o seguinte, olha, um dos maiores clientes de escritórios de advocacia chama-se Mercado Livre. É verdade. Dado a quantidade de processos que se tem em relação a isso. Mas no caso, aí continua seu raciocínio, que é exatamente isso. Então, se o cara tiver um envolvimento ali onde ele recebe alguma porcentagem ou ele recebe algum dinheiro para que o cara venda no canal dele, ele sim tem uma coparticipação e envolve no risco do negócio, é isso? Exatamente. Agora, se ele não recebe dinheiro, ele responde mais uma vez por negligência, né? Porque se uma pessoa coloca no grupo, ela entra no grupo, se apresenta como amiga do administrador e faz negócios, as pessoas realmente confiam naquele grupo, né? O administrador, ele realmente tem esse dever de vigiar, né? Então, ele acaba respondendo, nesse segundo caso, por culpa, se ele for negligente, ainda que ele não receba
nenhum dinheiro. Então eu vou dar uma dica para aquele administrador que não recebe. O que não recebe deve falar nas regras do grupo. Não, faça um negócio no privado. Anuncie o negócio por aqui, tudo bem, mas faça um negócio no privado. Eu não tenho responsabilidade, né? Ele pode pôr isso na regra do grupo e tirar os negócios do grupo. Agora, se ele recebe remuneração, de fato surge para ele uma obrigação, um dever de tomar conta ali, porque o negócio é arriscado, caso dê errado, vai cair sim, pode cair sim no colo dele essa batata. E de graça, né? Às vezes. De graça, não, mais ou menos, né? Porque ele está recebendo. Sim, né? Nesse caso é verdade. Mediante remuneração. Então, ele realmente tem que tomar bastante cuidado. Então, assim, o fato de se a pessoa não recebe, uma boa saída é colocar ali nas regras do grupo o que a responsabilidade sobre o negócio, tanto da venda quanto da compra, é de quem está fazendo a compra ou a venda, certo? Perfeitamente. E pedir para não fazer na frente dele, não. Faz em outro lugar. Minha sala não é balcão, não. Tá, então, na verdade, você vai fazer o quê? Você anuncia ali, depois entra em contato particular e continuem a tratar por lá. E, de vez em quando, reiterar as regras do grupo. Falar que não recebe e não tem responsabilidade sobre os negócios ali gerados. Então, relembrar isso com uma certa frequência, né? Sempre que aparecer um negócio, né? Relembrar isso é importante. Porque realmente, cara, grupos de compra e venda de material de pesca têm crescido e são movimentadíssimos. O Caterva tem um grupo de compra e venda que tem fila de entrada. O Nelson distribui senha. São 257 pessoas. E quando sai um, já tem 2, 3 querendo entrar e tem uma fila de espera. Então, assim, muito importante que isso fique claro. A gente tem as regras lá. Graças a Deus, acho que as nossas regras se adequam a isso que você acabou de me dizer. Mas é bom observar. Eu vejo grupos que não são diretamente ligados à venda, compra e venda, da quais não tem regra, ou não tem regra alguma, ou a regra que se tem não cita compra e venda, porque não foi aquilo que foi acordado, mas ainda assim muitas pessoas, e esse foi o tema do meu podcast de número 17, pessoas que usam desses grupos para anunciar produtos, né, de forma gratuita. Né? Então, de certa forma, ao receber esses anúncios, caso venha a existir algum tipo de transação dentro do grupo, pode estar gerando um risco para o dono pro administrador daquele grupo. É verdade. Ele tem que realmente ser diligente, pedir para o pessoal sair da sala para fazer aquele negócio, né? E estar atento a quem está dentro do grupo também, né? Vigiar mesmo. Ótimo, é uma boa questão. E a gente também, uma outra pergunta que surgiu, que é aquela que eu te falei com relação à marca, né? Qual que seria o prejuízo à marca dela ser o nome do grupo? Eu acho que isso é muito menos do direito e muito mais do branding, que é a minha área. Com certeza. Porque o fato é que eu acho importante, eu acho até interessante que o grupo tenha o nome da marca, porque de certa forma você está deixando aquela marca bem clara na cabeça das pessoas. Por exemplo, é o caso do Caterva. A gente tem lá o grupo o Caterva Oficial, o Caterva Escambo e tal. O fato é que você tem que estar de olho. Não é a reputação pende para os dois lados, né? Exato, pro bom e pro ruim. Se você tiver um grupo que só sai quebra-pau e porrada, daqui a pouco as pessoas não vão participar. Exato, não vão participar. E se participarem, não acho que seja um público adequado e interessante para se ter. Né? E aí acaba que não vale a pena manter o grupo. Então essa preocupação com a marca, ela é importante, mas aquela história. Se tiver um grupo, qualquer que seja, se ele chama XYZ ou se chama o nome da sua marca, você tem que agir da mesma forma.
né? Democracia é diferente de liberdade irrestrita. Eu falo que democracia é diferente de anarquia, né? Então, é verdade. Porque democracia tem regras, né? Nossa. E eu costumo dizer que um grupo de WhatsApp que tem dono, de certa forma, não existe democracia, existe a regra do dono. Sim. E é quem colocou ele no ar é que responde por ele. Eu vejo muita gente às vezes brigar, tem que ser democrático. Não, cara, democracia é outra coisa. Monta o seu. Monta o seu e lá faça assim. Então, eu não quero correr esse risco, entende? Mas bom saber. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de colocar com relação a como se proteger ou como como atuar preventivamente, além do que a gente já falou, Daniel? Eu acho o seguinte, a questão da pessoa entrar no grupo, você tem que passar as regras para ela antes, e ainda mais hoje em dia, através de links, você passa as regras antes e convida, a pessoa entra se ela quiser. E a questão da pessoa sair também. A pessoa que quer sair de um grupo, ela tem que poder exercer esse direito imediatamente, e é extremamente ofensivo, para não falar ilícito, você voltar com uma pessoa que pediu para sair de um grupo. Então, a última coisa que eu queria falar com você é essa questão da entrada e da saída das pessoas no grupo, que é um cuidado que eu vejo que às vezes os meus amigos mesmo não têm. Eu vejo que a pessoa sai do grupo, apelou, volta com ele. Isso é um risco, uma bomba relógio você fazer isso. A pessoa tem o direito de sair, né? E isso é uma coisa interessante, porque aquela coisa de sair adicionando todo mundo mesmo sem o cara ter pedido não é uma boa prática, né? Eu gosto dessa história de você mandar para ele as regras, o tema do grupo e o link para se associar. Ele clicou naquele link por livre e espontânea vontade e entrou. Né? E quando ele quis sair, claro, os grupos é possível de você ir lá e simplesmente sair do grupo. Uma vez ele saiu, não volte com ele no grupo, a não ser que ele peça. Isso. Mesmo assim, você manda o link para ele de novo e ele entra. Né? Porque, lembrando que, de novo, caso venha acontecer algum problema, você tem como comprovar, porque lá, quando o cara entra, aparece, entrou utilizando o link tal, e quando você insere a pessoa, aparece fulano de tal, inseriu pessoa tal. Então, isso fica provado. Então, se o cara quiser usar tá ali porque quer, né? Exato, aparece. Então, se a pessoa quiser usar de má fé, ela tem um prato cheio. É verdade. Mas dá pra se resguardar, né? Você tá vendo que dá, né? Sim, claro, com certeza que dá. E outra, a gente não precisou de criar nenhuma lei nova para isso, né? Verdade. E a última coisa que eu queria falar com você é a respeito de um artigo do Código Penal de 1940, né? Que é o artigo 141, que fala que esses crimes praticados têm a pena agravada se ele for praticado por algum meio que facilite a sua propagação. Você vê que o código estava pensando num jornal impresso, provavelmente, né? Ele nunca imaginou no WhatsApp que seria tão rápida a propagação assim, né? Isso. Então, todo crime cometido pela internet tem a pena agravada em 1/3, porque ele foi cometido por um meio que tem a sua propagação extremamente facilitada, mundialmente facilitada. Isso aí é fundamental para o cara, uma informação espetacular para a gente divulgar, porque eu não sabia disso, mesmo trabalhando com a internet há 20 anos, eu não sabia dessa lei. E é uma lei de quando que você falou? 1940, artigo 141, inciso 3, para quem quiser conferir. Com certeza eles estavam falando de um jornalzinho impresso ali na região. No né? máximo rádio, né? No máximo. É verdade. Impressionante como é que mesmo aí, nessa época, hoje ela ainda é atual, né, cara? É verdade. Bom, que bom saber. Daniel, eu queria te agradecer demais, cara. A gente vai ter mais coisa para conversar. Só para adiantar, a gente está preparando um material aí muito legal junto com o Daniel, a gente vai gravar mais um material em breve e que vai ser bem interessante para todo mundo, principalmente para quem viaja de pesca, para quem viaja de avião com frequência, para esse tipo de pessoa. Vai ser um material que pode ajudar bastante, certo, Daniel?
Bom, vai ser um prazer imenso para mim. Queria agradecer essa oportunidade, Zeca, pessoal do Caterva. Foi maravilhoso, foi um bate-papo muito gostoso. E como você disse, o pessoal está sempre viajando, está fazendo muita coisa. Eu acho que a gente tem muito a crescer juntos. Queria agradecer demais. Foi ótimo ter participado. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigadão e boa noite aí para você. Um abraço, boa noite. Fala pessoal, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e que a gente tenha resolvido todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Se não todas, pelo menos boa parte delas. Se ainda sobrou alguma dúvida, se você quer ainda perguntar alguma coisa, é só me mandar que eu vou colocar isso para o Daniel e ele vai responder assim que possível. Ele já se colocou à disposição para fazer isso para a gente, valeu? E aproveitando para dizer o seguinte, esse assunto, por mais que a gente esteja aqui falando de grupos de pesca, né, o assunto de hoje, ele diz respeito a qualquer grupo de WhatsApp. Então, se você aí participa de outros grupos que nem sejam de pesca, grupo da família, grupo do prédio, grupo de amigos, sugiro aí que mande o link para eles, compartilha com eles, que pode ser útil para evitar problemas no futuro, ok? E quem está chegando aqui agora nesse programa, né, e ouviu ele na íntegra e não conhece os programas anteriores, esse programa ele é relacionado com o de número 17. Então volta aí alguns programas que você vai ver o de número 17 que trata sobre grupos de WhatsApp. Eu acho que um complementa o outro e pode ser uma boa se você ouvir os dois, ok? Então, para finalizar, vou colocar a música do Fire Driven na íntegra e aproveitar para mandar boas pescarias aí para vocês. Valeu, pessoal! Second chance. Don't really